Bom dia, povo lindo. A paz do Senhor seja com todos vocês. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Muito bem-vindo, você que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever. E você que já é inscrito, ativa o sininho de notificação e todas as vezes que tiver mensagem nova, o YouTube vai te avisar. Deus abençoe grandemente você. Nós vamos orar, mas antes eu quero falar para você, esse 19º capítulo do livro de Provérbios é um capítulo conhecido dos leitores da Bíblia, mas é um capítulo que tem assuntos muito diferentes um do outro, não tem muita conexão, mas eu quero te chamar a atenção para esse versículo de hoje que nós vamos fixar bem nele, vamos tratar bem desse versículo que nós vamos falar hoje, para que você possa assim ter um pouco mais de conhecimento e compreender aquilo que Salomão está tratando nesse versículo, especificamente com uma forma bem incisiva. Então eu já quero nessa introdução chamar a sua atenção para que você preste muita atenção nesse estudo de hoje e que o Espírito de Deus possa estar aí te dando discernimento, sabedoria, para que você venha entender e praticar o que vai ser dito aqui hoje, em nome de Jesus. Mas antes eu quero que você vá buscar a sua caneta, a sua agenda, o seu marca-texto e os seus bloquinhos para que a gente possa anotar e colocar nossa oração nessa hora diante do Senhor e vamos dar ao nosso Senhor a nossa primícia nessa manhã. Vem comigo e vamos orar ao Pai em nome de Jesus. Coloca diante de Deus aquilo que você quer agora. Pede ao Senhor, porque eu creio, em nome de Jesus, que Ele vai te entregar a vitória, vai te dar a resposta daquilo que você está pedindo. Determinamos diante do Senhor e também fazemos uma oração hoje diante do Pai, que nós colocamos nas mãos dEle a nossa vida e a nossa casa, para que Ele possa fazer segundo a sua vontade. Mesmo que peçamos, mesmo que clamemos ao Senhor, a última palavra na nossa vida sempre vai ser a dele. Então vamos orar e vamos pedir ao Senhor que faça na nossa vida, na nossa casa, o que é melhor para nós. Ô Paizinho, estamos diante do Senhor nesta hora, meu Pai. Teu povo, a tua igreja, tuas filhas, Senhor, estão reunidas diante de um aparelho celular no seu trabalho, na cozinha. Senhor, muitos estão indo agora para o trabalho, estão no ônibus assistindo essa mensagem, estão no metrô. Pai, muitos estão andando a pé, indo para o seu trabalho, estão ouvindo essa palavra. Deus, eu quero pedir ao Senhor que guarde o teu povo, a tua igreja, que guarde os teus filhos, seja com cada um deles, leva, Senhor, em segurança para o seu trabalho, traz em segurança para a sua casa, ó Pai, abençoa teus filhos, Senhor. Eu quero orar por aqueles que não têm trabalho, eu quero pedir ao Senhor que abra as portas para o teu povo. Jesus, aqui está a tua igreja e nós estamos unidos em oração, e onde houver um filho teu, uma filha tua, com as mãos levantadas, clamando e buscando ao Senhor, Pai, entrega a vitória, confirma que o Senhor é Deus sobre a vida deles. Paizinho querido, tira o opróbrio, Senhor. Tira a vergonha da tua igreja, do teu povo. Entrega, Senhor, Pai, em nome de Jesus, dá maturidade espiritual para o teu povo. Ajuda eles a caminhar na tua presença. Essa é a minha oração diante de ti. Abençoa essa mãe que está agora na cozinha fazendo café. Abençoa, Senhor, esse filho que está agora juntamente com seus pais. Estão aqui, Senhor, devocionando a tua palavra, Senhor, em família. Essa é o meu pedido, a minha oração diante do Senhor. Deus querido, em nome de Jesus eu te peço e por fé eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diga glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós lermos a palavra, rapidamente eu quero te falar que ainda essa semana eu vou colocar o link aqui para você do nosso e-book, do nosso livro digital, 5 chaves que destravam destinos, e eu quero te falar que você vai comprar esse livro, vai ser abençoada com ele, você vai destravar coisas que estão travadas na sua vida, compreender coisas que até hoje você não compreendeu com relação à sua vida, com relação a algumas áreas da sua vida que estavam bloqueadas, que estavam travadas, que nada estava dando certo. Talvez você esteja dizendo aí, Senhor, tem áreas da minha vida que eu não sei porque não flui.
Tem áreas da minha vida, Senhor, que eu não sei por que está acontecendo isso. E através desse e-book, você vai compreender muitas dessas coisas e vai ter a sua vida destravada. Eu vou te entregar 5 chaves. E com essas 5 chaves, você vai destravar 5 portas. E através dessas 5 portas, outras portas serão abertas para você. Em nome de Jesus. Vou deixar aqui na descrição do vídeo as minhas redes sociais, o meu Instagram, o nosso grupo VIP no WhatsApp, se você quiser fazer parte, o nosso canal no Telegram, para que você venha ser abençoado em nome de Jesus. Sempre tem uma palavra de bênção para a sua vida, sempre tem uma palavra edificadora, uma palavra motivacional, para que você possa iniciar o seu dia de uma forma mais suave, com mais esperança, com mais desejo e vontade de prosseguir e caminhar na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor? 19º dia. Eita, gente do céu, que bênção. Estamos fluindo e vamos fluir em nome de Jesus e vamos prosseguir nessa palavra que tem sido assim, uma bênção para a minha vida. Eu creio que está sendo para a sua também. Vamos ler, vou pensar o primeiro versículo, que é o 27, depois eu volto para o 1, mas eu quero primeiro ler com você capítulo 19, verso de número 27. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, logo te afastarás dos ensinos capazes de te dar a sabedoria e a verdadeira inteligência. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento. Olha o que Salomão está falando. Você vai perceber que nesse capítulo, assim como nos outros, desde o 10, eu sempre falo isso para você, porque se você está chegando agora, eu quero te introduzir para que você entenda que desde o capítulo 10 até o capítulo 22, você vai ter uma sessão nova. Do capítulo 10 até o capítulo 1, é uma sessão diferente. Todos os capítulos eles têm uma conexão, um versículo vai chamar o outro, um versículo vai complementar o outro, mas do capítulo 10 até o 22 é uma segunda sessão que é chamada de Provérbios de Salomão, e esse Provérbios de Salomão são textos mais curtos e eles não têm uma conexão. Para você que está chegando agora e ainda não deve ter ouvido algum dos outros vídeos, e eu quero te explicar isso, para que você entenda que são versículos mais curtos do que os outros, e não tem uma conexão, um versículo não se conversa com o outro, porém, ele tem aqui algo muito rico, vai ter uma instrução, uma orientação para a nossa vida riquíssima, e esse versículo 27 desse capítulo 19 é um deles. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento. O caminho para a vida daquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete erro. Provérbios 10, 17. O que Salomão está querendo dizer aqui é, não adianta simplesmente você ouvir a palavra e não atentar para essa revelação. Não adianta simplesmente você ouvir e não colocar em prática. O que Salomão diz é, quando ouvimos a instrução, precisamos colocá-la em prática na nossa vida, precisamos aplicar essa instrução, ouvir aquilo que o pai fala, ouvir aquilo que a mãe fala, ouvir aquilo que a palavra de Deus está dizendo, mas praticar, não só ouvir, porque o que ouve e não pratica é um insensato. E nós vamos ver aqui como um respaldo para você entender, de Mateus 7, 24 até o versículo 27. É um texto muito conhecido, é um texto muito conhecido de quem lê a Bíblia, mas que poucas pessoas dão a devida atenção para esse texto. E eu quero chamar a sua atenção nessa hora para esse texto. Inclusive eu citei ele no capítulo de número 16 e eu vou citar novamente ele para você. O que Salomão está tentando dizer aqui para o filho, nesse versículo 27, é: filho meu, ouve a instrução, para que tu não cometas erros na tua vida. Ouve a instrução e assim tu vai te desviar do mal, porque você vai adquirir conhecimento através da instrução. É o que ele está tentando passar aqui. E aí Mateus 7, do versículo 24 até o 27, é o próprio Jesus que está falando com o seu povo.
Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios e sopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda, ou a sua ruína, em algumas traduções. Tiago também vai falar algo com relação a essa mesma palavra, esse mesmo contexto. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. O que é isso que Tiago está falando? O que é isso que Jesus está falando? Ele está falando de quem ouve a palavra e não coloca em prática. Eu não posso dizer que sei algo se eu não pratico. Eu não posso dizer que eu conheço algo se eu não pratico. É como se eu estivesse ouvindo a instrução do meu pai dizer: olha, filho, você não deve ir por esse caminho aqui, porque nesse caminho vai ter pedras, nesse caminho vai ter um buraco, e se você for passar por ele e passar com pressa, você vai cair, você vai tropeçar. E aí o meu pai está falando para eu não ir por esse caminho. Então eu não ouço o que o meu pai está falando e vou de forma imprudente pelo caminho que ele tinha acabado de dizer para eu não ir. Então é como se eu ouvisse o que o meu pai falou, mas não coloquei em prática o que ele me disse. Isso é quem ouve a palavra de Deus e não pratica. Se você conhece e não pratica, você é muito mais insensato ainda, porque quem conhece, quem ouve e conhece, tem que colocar em prática. Jesus fez ali uma comparação muito linda a um homem sensato e um insensato, prudente ou imprudente. Ele estava dizendo: gente, quem ouve as minhas palavras, são duas classes de pessoas. Eu estou falando aqui para dois tipos de pessoas, para dois tipos de gente: as que ouvem e as que não ouvem, as que praticam e as que não praticam. Vieram as mesmas dificuldades para duas casas. Preste atenção: foi chuva, vento, tempestade, mas a casa daquele que tinha edificado na areia caiu. É Deus falando para ele: você ouviu, mas não colocou em prática. Aí Tiago vai dizer: e sede cumpridores e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. É o que nós fazemos. Entramos e saímos da casa de Deus o tempo todo. Ouvimos. Tem gente que ouve vídeo no YouTube, tem gente que assiste mensagem, tem gente que vai para a igreja, tem pessoas que vão em conferência, tem pessoas que fazem mentoria, tem pessoas que fazem todo tipo de coisa. Ouvem a palavra, mas não praticam. Não usa na sua vida, não usa na sua casa, não aplica no seu cotidiano. É um imprudente, é um insensato. Sede cumpridores da minha palavra e não somente ouvintes, porque quando você ouve e não pratica, você está enganando a você mesmo. Quando você diz que conhece, não, eu conheço a palavra de Deus, mas você pratica? Jesus disse para você: faz isso, e você não faz? Você está praticando? Jesus disse: sede obediente. Jesus disse: sede honestos, e você está sendo? Então, se você ouve e não pratica, você está sendo comparado a uma pessoa insensata. Aí Salomão vai dizer muito mais ainda. Olha só, Tiago já falou: e todas essas passagens nos ensinam a mesma coisa. Não importa se você está recebendo a instrução através da palavra, do Espírito Santo ou de alguém enviado de Deus para te ensinar algo, você deve ouvir e praticar. Enquanto tivermos recebendo a repreensão e ignorando, estaremos nas palavras de Salomão, agindo de maneira tola. Tem pessoas que estão sendo instruídas por alguém que é muito mais sábio e muito mais conhecedor daquela palavra, porque já passou por várias fases na sua vida e já tem um pouco mais de know-how para falar de determinados assuntos, e essa pessoa vai tentar instruir o outro
E aquele diz que quer ser instruído, que quer receber essa orientação. E quando recebe, não pratica, não coloca em prática. Do que me adianta gastar tanto dinheiro participando de conferência, participando de mentorias, se todo o conhecimento que eu estou tendo eu não aplico na minha vida? É como alguém que faz uma academia de direito, como alguém que se forma, que é um formado em letras, assim como eu, que é alguém que é dessa área de educação e tem um conhecimento e não coloca em prática o seu conhecimento. É o que que Jesus está falando com o seu povo, é o que Salomão está falando para o povo, é o que está sendo instruído por Tiago, é o que Provérbios também vai falar no versículo 20, ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim sejas sábio. Viveu uma vida inteira agindo como criança, viveu uma vida inteira agindo como tolo, porque o apóstolo Paulo diz que quando eu era menina eu agia como menino, mas agora que eu sou homem eu preciso agir como homem. Então você tem fases na sua vida e você vai passar por essas fases, mas você precisa entender que precisa ter amadurecimento, e o amadurecimento vem de instrução e vem de colocar em prática o conhecimento da palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é isso? É colocar em prática aquilo que eu conheço. Não se trata, gente, foi algo que o Espírito de Deus falou muito forte comigo e me deu essa frase porque é uma frase linda. Não se trata de ler a Bíblia, se trata de obedecer. Não se trata de ler a palavra, se trata de obedecer a palavra. E quando nós obedecemos e quando colocamos em prática, significa obedecer e eu aplicar esse conhecimento. Tudo que a Bíblia está falando, os mandamentos, você é perfeita? Não. Mas a gente está tentando, está caminhando nisso para tentar buscar de Deus, tentar em Deus, porque em mim eu não tenho, mas Deus tem. O que você não pode, Deus pode. O que eu não consigo, Deus consegue. Então é em Deus que você tem que buscar esse conhecimento, é em Deus que você tem que buscar essa capacidade, é em Deus que você tem que buscar a aplicar a palavra de Deus, a pôr em prática na sua vida, é em Deus. Não é em você. E nós mesmos, como seres humanos, não temos força para isso. Então, ele está associando diretamente a sabedoria com a correção. Nesse versículo 20 desse capítulo 19. Vem comigo, lê aí esse capítulo. Ouve o conselho e recebe a correção, porque no fim serás sábio. Versículo 20. Presta bastante atenção na minha Bíblia aqui, na King James. Presta bastante atenção aos sábios conselhos e recebe de coração a orientação. Assim alcançarás a sabedoria. Ouve o conselho. Ouve o conselho. Recebe a correção para que no fim sejas sábio. Gente do céu. Tem pessoas que vão viver uma vida inteira dentro da igreja que já estão com uma idade avançada. Estou falando de idade mesmo. De idade, de relógio cronológico, é isso, de tempo vivido, já tem uma idade e ainda age sendo tolo, ainda age com tolice, porque é uma pessoa que não ouviu uma correção, mas não colocou em prática, então nunca vai ser sábio, vai morrer agindo como tolo, vai morrer sendo tolo, falando sem pensar, agindo sem pensar, porque não é sábio, porque não ouviu a repreensão, não ouviu a correção, porque não ouviu a instrução, e se ouviu, não colocou em prática. Então é isso que Salomão está fazendo, ele está associando aqui a sabedoria diretamente, fazendo uma ligação da sabedoria com a instrução. Para quê? Que essa pessoa, aquele que ouve o conselho e recebe a correção, esse verdadeiramente vai adquirir sabedoria. O que eu quero te incentivar a refletir aqui, que eu quero que você entenda isso, é que em determinado momento da nossa vida, nós vamos ouvir uma correção, não sei se do pai, da sua liderança, ou do próprio Deus falando com você através da vida de alguém, ou o próprio Deus falando contigo, o próprio Jesus falando com você, mas você vai ouvir uma repreensão, vai ouvir um conselho. E eu quero te falar que você precisa entender que esse conselho, essa correção precisa ser colocada em prática.
Quando alguém fala com você, quando alguém te chama a atenção, o próprio Jesus chamou inúmeras vezes a atenção dos seus discípulos, ele estava corrigindo os seus discípulos. Você vai ver isso em algumas passagens, Jesus corrigindo Pedro, o apóstolo mais proeminente dele. Mas Jesus, em vários versículos, ele corrige Pedro, ele instrui os seus discípulos, porque ele estava ali trabalhando, ele estava mentoreando, ele estava forjando o caráter daqueles homens, e ele precisava que aqueles homens tivessem sabedoria, porque eles seriam os que iriam conduzir a igreja do Senhor. E uma igreja não pode ser conduzida por pessoas que agem sem sabedoria, que agem com tolice. Então você vai receber uma instrução, uma correção, mas essa correção precisa ser colocada em prática. É mais comum olharmos para o lado e encontrarmos pessoas que não têm atendido ao que Deus lhes pede, do que olharmos para nós mesmos e encontrarmos nossas falhas e nossos erros. E você sabe disso, né? Sabe que é muito mais fácil nós olharmos para o outro e percebermos os seus erros e as suas falhas. Dificilmente você vai ver alguém apontando qualidades em outra pessoa, apontando que aquela pessoa tem muitas qualidades, porque ele vai sempre ver o defeito, vai sempre tentar corrigir o erro do outro, porque em si mesmo ele não consegue ver. Significa que essa pessoa recebeu uma instrução, não colocou em prática e não consegue perceber quando está errado, quando está falhando, quando precisa ser corrigido por alguém. Ele não consegue ver nele mesmo essa falha. E já que não consegue, então Deus usa alguém para fazer isso. E mesmo assim tem pessoas que ouvem, mas não ligam. Ouvem, mas não fazem questão de prestar atenção. Esse é o meu pedido hoje para você, que você olhe para dentro de você, que você olhe para você e tente ver se Deus está te corrigindo, se Deus está usando alguém para corrigir você. Atenta para isso e busca nisso conhecimento, busca nisso, porque a instrução, ela está linkada com a sabedoria. A instrução vai fazer alguém se tornar sábio. A correção vai fazer alguém se tornar sábio, porque a palavra de Deus está sendo ministrada e essa pessoa precisa atentar. Tem gente que entra na igreja, ouve palavra, como eu falei, ouve vídeos, lê Bíblia, mas não ouve o que está ali, não coloca em prática o que está sendo ouvido, não libera sobre a sua própria vida. Aí eu recebo, eu tomo posse, eu vou colocar em prática na minha vida tudo isso. Eu quero ler com você agora o verso de número 1 desse capítulo 19. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o insensato que só fala tolices. Melhor é o pobre na sua integridade, porque ele vive de forma íntegra, do que o insensato que só fala tolices. Você já deve ter visto isso. Tem gente que é pobre, mas tem uma sabedoria. Não foi adquirida nem com conhecimento humano, foi dada por Deus, pelo próprio Deus, porque sabedoria não é adquirida em livros, não. Sabedoria é adquirida com instrução, com orientação de pessoas mais velhas. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o insensato que só fala tolices. E quando Salomão está escrevendo o livro de Provérbios, ele está dizendo que esse livro foi dedicado a uma classe de pessoas, aliás, duas classes de pessoas. Se você quiser, você pode ler no verso de número 1, para que você entenda isso, no capítulo 1, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinamentos que produzem sabedoria e para desenvolver um caráter correto, perspicaz, vivendo de maneira justa. E para quem ele está falando que é isso? Para os incautos, para os jovens, é para essa classe de pessoas que ele está falando que é esse livro inteiro. Então, jovem, e você que é também uma mulher de Deus, um homem de Deus, e que está buscando em Deus conhecimento, que está buscando no Senhor sabedoria, mergulha nesse livro de máxima sabedoria para a sua vida, filtra desse livro aquilo que vai produzir em você vida e coloque em prática o que você está vendo através desse vídeo, coloque em prática na sua vida, coloque em prática no seu dia a dia.
Não é fácil? Não é fácil. Você vai sempre encontrar dificuldades, em tudo na vida tem dificuldade. Mas se nós tentarmos e colocar em prática aquilo que foi ouvido, você vai ser comparado àquilo que Jesus falou, ao prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A casa está firmada em Jesus, ela não vai cair. Vai vir chuva, corrente de rios, os ventos vão ser muito fortes, mas a casa não vai cair. Pode vir dificuldade, tribulação, pode vir todo tipo de problema. Você está firmado em Cristo, o seu alicerce é Cristo, a sua base é Cristo. Então, em nome de Jesus, segura firme nas mãos do Senhor. Coloque em prática na sua vida. Seja como esse homem prudente e em nome de Jesus receba a sabedoria do céu, porque a instrução, a correção está ligada à sabedoria, está linkada à sabedoria. Vamos orar e agradecer ao Senhor por este momento na sua presença, que essa palavra flua em você e te dê muito mais sabedoria e que você venha colocar em prática tudo que você está ouvindo. Deus abençoe sua vida. Você é uma bênção do Senhor. Você não é o que as pessoas falam ao seu respeito. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você é uma bênção. O seu futuro é lindo, brilhante. Deus é contigo. Deus é com tua casa. Deus é com a sua família. Hoje o Senhor te pergunta: o que queres que eu te faça? Fala ao Senhor agora. E Ele vai entregar e confirmar que é Deus sobre a sua vida. Pai, eu quero te agradecer pelo teu povo, pela tua igreja. Eu quero te agradecer por este momento. Eu quero te agradecer pela minha vida, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar aqui juntamente com os meus irmãos, liberando uma palavra de vida para eles. Senhor, em nome de Jesus, que este vídeo entre, Senhor, nas casas, nos lares, e onde houver uma pessoa precisando ouvir essa palavra de instrução, de correção, que eles possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo e que haja vida, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu quero pedir ao Senhor, Paizinho querido, toma a direção, Deus querido, desta casa. Toma, Senhor, a direção dessa vida. Sustenta, Senhor, o teu povo, a tua igreja nas tuas mãos. Jesus, abre as portas que estão fechadas, meu Senhor. Cura os que estão enfermos, liberta os que estão aprisionados. Senhor, que este ano, que seja um ano aceitável do Senhor, um ano, Senhor, de transformação. Que ainda, Senhor, neste ano de 2020, Senhor, haja manifestação da tua graça, do teu poder derramado sobre o teu povo. Que venha a existir, Senhor, na vida deles um avivamento, Pai. E que teu povo venha colocar em prática tudo o que tem ouvido da tua parte. Senhor, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, abençoa cada um dos teus filhos e das tuas filhas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Até amanhã às 8h30 da manhã você tem um encontro marcado aqui comigo. Deus te abençoe.